e exaltado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite especial e espiritual. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. Diante dessa palavra que o Senhor já está falando conosco, nós estamos dando continuidade a ela. Amém, meu irmão? Glorifica a Deus por essa noite rica e abundante. Amém? Leamos esta palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Amém? Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos a cada dia tentando fazer com que esta palavra ela seja degustada com sabor de mel, aproveitando aqui o gancho, né? E que a gente possa se deliciar, porque a parte mais difícil do entendimento do ser humano é compreender que quando a palavra ela é lida, falada, entendida e compreendida, ela produz satisfação em nossa alma e não tribulação. Quantas pessoas são confrontadas com a palavra e no confronto com a palavra eles não conseguem serem felizes. O confronto da palavra traz tristeza, traz angústia, traz pensamentos do outro e não dele mesmo. Quem aqui já não ouviu alguém dizer ou falar: ah, se fulano tivesse aqui nesse culto ou naquele outro culto, ah, como fulano deveria ouvir esta palavra. Essa palavra encaixou perfeitamente na vida dele ou na vida dela. Mas quando na verdade a palavra, até quando pode parecer não se encaixar na minha ou na sua vida, ainda assim ela continua se encaixando. Amém? Porque a palavra, ela é o alimento. É o alimento. O problema é que a frase, ela se tornou uma frase de efeito muitas vezes, e não uma frase de realidade. Para muitos, quando a Bíblia diz que a palavra é alimento, que a palavra ela refrigera a alma, que a palavra nos fortalece, porque Deus usa a sua palavra. Irmãos, o que é que Deus vai usar para alegrar o nosso coração? Eis aí uma pergunta que eu te faço, e ao mesmo tempo você pode responder a si mesmo. O que é que Deus vai usar para alegrar o nosso coração? Será que Deus vai usar um culto? Será que Deus vai usar um louvor? Será que Deus vai usar uma coreografia? Será que Deus vai usar uma profecia, uma revelação para alimentar o coração dos seus filhos? E aí você pensou comigo, porque também eu poderia pensar. Sim, um bom culto alimenta a nossa alma. Uma boa coreografia espiritual, ela alegra a nossa alma.
Você também, quem sabe, pensou, né? Uma revelação profunda também alegra a nossa alma. Só que de todas essas coisas que nós acabamos de falar, nenhuma delas vai acontecer se por dentro dela ou sobre ela não estiver a palavra. Uma boa profecia, ela só é boa porque tem a palavra. Um bom culto só é um bom culto porque tem a palavra. Um bom louvor só é maravilhoso porque tem a palavra. Então não importa onde nós vamos entrar no conceito daquilo que nós entendemos que é bom. O que é bom tem que ter palavra. O que é bom tem que ter conceito espiritual. Ele precisa estar recheado da palavra que traz vida. A palavra traz vida. E se a palavra não trouxer vida em meio ao nosso cansaço, sabe, hoje uma palavra bateu em meu coração e é muito profunda, e ao mesmo tempo você já está acostumado a ouvir ela e quem sabe não dar o valor que ela merecia ter todos os dias em nossa vida. Foi quando Jesus disse através da palavra: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Aí eu te faço uma pergunta: de que maneira nós vamos a Ele? De que maneira nós glorificamos a Ele? De que maneira nós colocamos o nosso cansaço? De que maneira, irmãos? Não existe outra maneira. Nós podemos ter estratégias, nós podemos fazer o culto rosa, o culto azul, o culto lilás, o culto A, o culto B. Nós podemos trazer ministros, adoradores de tudo quanto é lugar. Nós vamos ter um grande culto aqui de 12 dias para a glória de Deus, amém? Estamos fazendo este culto pela fé, e pela fé nós vamos conquistar e derrubar muralhas, amém? Eu profetizo na tua vida que hoje e diante desses dias que se seguirão, nós vamos plantar fé e vamos colher milagres. Agora, não existe fé, meu irmão, sem palavra, porque o que alimenta a minha fé é a palavra, amém? É a palavra que me põe de pé. É por isso que às vezes a tristeza, a angústia, às vezes um problema, uma situação difícil que acontece na sua vida particular, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, ou dentro dos departamentos de qualquer igreja, mas todos esses problemas, eles só serão vencidos, quebrados por causa da palavra. Você há de concordar comigo que quando não entra a palavra no meio da crise, a crise permanece. Quando não há o estabelecer de uma palavra de Deus, o problema permanece, aumenta, ele gradua ao ponto de ficar insustentável. Quem está entendendo isso? Alabaxi de calabandará. A palavra é que resgata os meus mais profundos sentimentos. E aí, é como eu, quem sabe, já ouvi e vou continuar ouvindo, infelizmente, até a hora que a palavra seja a única coisa que eu venha ouvir de algumas pessoas. Sabe, todo o debate da nossa vida, todas as nossas conquistas ou tribulações, todas elas precisam ter no meio delas a palavra. O seu cansaço, como disse nessa palavra: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só tem uma forma da gente chegar em Jesus. Só existe um meio da gente encontrar Jesus. Gente, é por isso que hoje muitas pessoas não conseguem mais enxergar Jesus dentro da igreja. É por isso que as pessoas estão enfadadas, estão atribuladas, angustiadas, porque a palavra, ela vem, mas ela não encontra na palavra repouso para a sua alma. Ele quer encontrar repouso num louvor, mas não encontra na letra do louvor a palavra, porque um louvor bom, ele tem que ter a essência da palavra.
Não dá para fazer um louvor de excelência se ele não conter um sentimento de palavra. Ela pode até não conter um versículo da palavra, mas ela expressa uma necessidade que está na palavra. Existem louvores que só têm uma chamada humana e não espiritual. Existem canções que só falam de nós, para nós, como se nós fôssemos o centro do universo. O centro do universo é Jesus. É por isso que ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele chama você para ele. Ele chama você para o centro, e não é o seu centro, é o centro de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E esta pergunta parece ser tão difícil de ser respondida e ao mesmo tempo é tão fácil. Aonde está o centro da vontade de Deus? O centro da vontade de Deus está, quem sabe, nas suas pernas aí agora, ou nas suas mãos. Ela está na palavra. O centro da vontade não é um lugar que eu olho para a direita ou para a esquerda, mas é o lugar que eu entendo que Deus fala comigo, e quando Ele fala comigo através da sua palavra, eu vou para o centro. O centro é o cerne, o centro é a causa, o centro é a solução. O centro da vontade de Deus é a resposta que eu preciso na hora da minha dor, na hora da minha angústia e na hora da minha luta. Se você está entendendo que este é o centro de Deus na tua vida, você tem a oportunidade de glorificar, exaltar o nome dele. Oh, aleluia! Quantas pessoas eu vejo dentro das igrejas que o centro da vontade é o dela e não o de Deus. É a minha vontade, é o meu querer, é a minha realização. Um evangelho de conquistas pessoais. Irmãos, isso eu posso dizer à igreja, seja ela grande ou pequena, que eu pastoreio, seja um grande número ou um pequeno número, não importa. Todos que ouvirem este pastor pregar, vão ouvir a palavra, vou puxar você para a palavra, vou atrair você para o centro da palavra. Hoje, eu e você precisamos viver essa verdade. Aqui eu não chamo você para a sua vontade e nem para a sua necessidade, mas eu chamo você para a vontade de Deus e para a necessidade que Deus tem em que você crie em você uma cobertura espiritual para que você permaneça firme contra as astutas ciladas do adversário. E só dá para viver isso se nos encontrarmos na palavra. O culto, ele não pode ser apenas uma união de algumas atribuições. O culto é uma reunião aonde em cada detalhe a palavra está sendo lançada sobre o coração daquele que crê e acredita. A palavra, sabe o que ela fez? A palavra fez com que o universo fosse criado. A palavra de Deus, ele disse: haja e houve. A palavra, ele disse: haja luz e houve luz. A palavra de Deus disse: haja mares e houve mares. Haja separação entre terra e mares e houve separação. Haja luminares e houve luminares. A palavra criou tudo que existe na face da terra. Então deixa eu te chamar para a realidade da palavra. E Deus está dizendo: o meu haja precisa estar em você. Eu preciso ter liberdade para criar. O universo, o centro do universo, ele estava nas mãos de Deus. Ele permite Deus agir com toda a sua soberania. Irmão, você hoje e eu, nós temos que estar nas mãos de Deus e dizer: Deus, eu estou disposto ao seu haja, ao seu agir e o seu efetuar. Hoje eu profetizo na tua vida o agir, o efetuar sobre a palavra de Deus em você.
Quem sabe hoje Deus está dizendo dos céus em teu favor: haja paz na guerra da tua casa. Eu acredito que está havendo paz. Haja prosperidade, porque eu creio na prosperidade. Eu só não creio na busca particular da minha prosperidade. Eu creio que quando eu busco a Deus, Ele olha a minha necessidade e Ele diz: haja necessidade. Esta necessidade se transforma em prosperidade, e essa prosperidade preencherá o vazio que está no teu coração, na tua casa ou na tua família. Haja de Deus em você. Glória a Deus. O verso 2 está falando exatamente isso. É o meu prazer. Diga comigo: o meu prazer. O meu prazer está na lei do Senhor. Olha o que o verso 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de dia. Olha, meu irmão, minha irmã, os pastores e as igrejas estão carecas de dizerem e falarem da palavra. A pergunta é: a palavra está falando com você, para você, por você? Porque o problema não é falta de pregação, o problema é falta de vontade de viver a pregação, é falta de vontade de tomar posse da pregação. Sabe, eu quero muito, mas muito, que cada um de vocês consigam alcançar essa dimensão que não está na ótica humana, meu irmão. Ela não está na ótica humana. Viver e meditar e ter prazer. Irmão, ter prazer, o que é ter prazer? Ter prazer é jubilar, ter prazer é ter gozo, ter prazer é estar feliz. E a palavra, muitas vezes em nós, ou a palavra muitas vezes em outras pessoas, ela não produz este prazer. Ele produz, sabe o que? Apenas algumas respostas. Meu Deus. Irmãos, nós vivemos a palavra não é para ter algumas respostas, porque resposta você tem no dicionário. Resposta você encontra no Dr. Google, digita lá e ele te dá a resposta. Resposta você encontra na enciclopédia Barça, que nem se usa mais esse trem, já está quase que obsoleto. Resposta você encontra em alguns livros muito interessantes que são vendidos, quem sabe nos sebos, né? Livros antigos que têm respostas interessantes, como tem livros atuais. Em livros você encontra respostas. Você vai ler alguns doutores, doutoras, sejam eles das suas áreas respectivas, e ali você vai encontrar resposta. O que eu quero não é encontrar apenas a resposta da minha dor, porque nós buscamos a palavra. Veja, entenda o que eu estou te dizendo. Isto é para aprofundar a nossa visão espiritual desse capítulo 1 de Salmos. É para alimentar a visão real do que Salmos 1 está tentando dizer, é alimentar o meu e o seu coração. Porque se nós precisamos ter prazer antes de quê? Antes de quê, meu irmão? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes de andarmos segundo o conselho dos ímpios, nós já temos prazer na lei do Senhor. Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Eu estou explicando o Salmo 1. O Salmo 1 não é uma leitura bonita, é uma leitura para alimentar a sua alma por toda a eternidade, enquanto aqui você viver. Antes, o verso 2 está dizendo antes. Se é antes, existia um versículo que antecedeu ao verso 2. Isso é lógico, é matemático, é espiritual. Então o que ele está dizendo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, antes de ouvirmos o conselho de alguém que não tem capacidade de te dar uma resposta,
Deu para entender? Aquele que não tem capacidade de te dar uma resposta. Mas não é que muitas vezes nós buscamos resposta naqueles que não podem nos responder. Então eles nos respondem do jeito deles. E parece ser bom. A resposta muitas vezes parece ser agradável. A pergunta é, essa pergunta veio para quem, por quê e baseada aonde? Porque a Bíblia está me dizendo que antes de eu aceitar um conselho do ímpio, eu tenho que ter o meu prazer. Ou seja, isso é sinal que anteriormente eu estava angustiado ou triste, ou problemático. Então, quando eu estiver triste, problemático, estiver vivendo uma aflição, a primeira coisa que eu tenho que fazer não é procurar ninguém, não é procurar pessoas, principalmente aquelas que não têm capacidade nenhuma de te ajudar. Antes de qualquer coisa, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Agora, por que nós não temos o prazer na lei do Senhor? É simples a resposta. É porque não lemos ela. É porque não praticamos ela. Ou porque nós não visualizamos ela verdadeiramente na hora das nossas maiores decepções. Nós buscamos respostas, mas nós não buscamos ter prazer na lei do Senhor. Resposta Deus tem para todos, mas o que Deus quer dar a mim e a você não são meras respostas, é um prazer e é um gozo maravilhoso, constante e absurdamente espiritual. Amém, meu irmão? Então, a minha vida precisa ter prazer na palavra, porque se você só lê a palavra, você só medita nela, só ouve ela, só fala com ela, ou ela fala com você, em alguns momentos específicos, você há de concordar comigo, nós só estamos buscando respostas. Eu estou te fazendo pensar. Você só está buscando resposta. É por isso que quando você está angustiado, você quer resolver do seu jeito, e não do jeito do Senhor. E a palavra, ela tem um jeito para as suas maiores tribulações da alma. Por isso, vinde a mim. E como você vai a Ele? Através da palavra. Como que você encontra o centro da vontade de Deus? Através da palavra. Meditando nele, pensando nele, visualizando pela palavra e não buscando em subterfúgios. Nós ligamos para A, nós ligamos para B, nós vamos para o Facebook, nós buscamos uma palavra de um monte de gente, mas esquecemos que na hora da nossa angústia é a palavra que vai nos trazer prazer. É a lei do Senhor é que vai trazer prazer quando você está desgostoso ou angustiado. Quando eu estou triste e angustiado, eu penso na palavra, e quando eu penso na palavra, a palavra age dentro de mim. Porque a minha maior satisfação é saber que a palavra fala comigo, independente do profeta. Quer dizer que o maior profeta na minha vida é a palavra. Essa palavra que você tem aí na sua casa, essa palavra que você tem guardado na tábua do seu coração, esta é a maior profecia de Deus e você sabe disso. Então, meu irmão, vamos a cada dia usar esta palavra profética para restaurar os nossos sonhos, consertar os nossos problemas e pedir a Deus para alegrar e nos trazer prazer na hora das nossas angústias. É isso que a palavra faz. E aí ele diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O segredo de uma alma alimentada é a meditação. Diga comigo, meditação. Nós usamos a palavra muitas vezes como a caixinha de promessa. A palavra não é caixinha de promessa. Embora a caixinha de promessa seja recheada de palavras, mas ali, o Senhor, na maioria das vezes, na caixinha de promessa, só tem palavra abençoadora. Recebe, toma, é seu. Só que a Bíblia, ela é completa. Se a caixinha de promessa tivesse tudo,
Ok. Só que a caixinha de promessa não podia nem conter tudo. Então só tem as promessas. Só que para te ajudar, para me ajudar, quem disse que nós só somos ajudados quando ouvimos apenas as boas palavras? A ajuda que eu tenho é quando também sou confrontado por Deus. É quando eu passo a meditar. A meditação na palavra faz eu entender quem eu preciso ser, aonde preciso caminhar e o que eu preciso deixar de fazer para que o Senhor possa fazer a partir dali. Quantas coisas da nossa vida, você já parou para pensar quais são as coisas que hoje você precisa deixar de fazer? E olha que eu estou falando para pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Mas dentro de você existem coisas, dentro de mim existem coisas que nós precisamos deixar para que o Senhor venha agir ainda mais. Mas isso só acontece quando nós temos o nosso prazer na lei do Senhor. E esse prazer é meditando nela de dia e de noite. É quando nós ruminamos, o alimento que o Senhor está nos dando. É quando o Senhor nos chama também a atenção. A palavra e a Bíblia é tão linda que o Senhor, Ele não só te elogia, Ele também te mostra os teus e os meus erros. É lindo que a palavra não conta dos grandes heróis da Bíblia apenas o seu lado bom. E eu quero te dizer que o lado, quem sabe negativo desses homens, também me ensina alguma coisa. Me ensinam que pelo menos eu não posso cometer o mesmo erro que eles cometeram. Na galeria dos heróis da fé, todos eles tiveram problemas, tiveram dificuldades. E a Bíblia, ela é profunda e linda, e eu acho isso perfeito. Está em Hebreus capítulo 11, verso 34. Eu não sei nem se dá para colocar aqui. Vê se dá, Juan. Hebreus capítulo 11, verso 34. Eu sou apaixonado por esse versículo, porque nós estamos falando da galeria dos heróis da fé. E aí vai falar de Noé, vai falar de tantos heróis que passaram pela palavra. Vamos lá. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram. Apagou aqui. Ainda bem que deu para ler o que eu queria. Da fraqueza tiraram força. Se ele ou ela estava fraco, isso é sinal que era uma falha. Mas eles tiraram das falhas forças para subsistirem nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu digo a você nessa noite que a sua fraqueza, quando colocada em Deus, a sua fragilidade, seu momento difícil, é da fraqueza que o Senhor vai fazer estabelecer o melhor dele sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas quando que da fraqueza eu vou tirar força? Quando que da fraqueza eu vou subsistir? É simples, é quando eu entendo que eu sou fraco ou que tenho alguma fraqueza. Sabe qual é o problema das pessoas dentro da igreja? Elas não se acham com problemas. Elas não conseguem enxergar as suas limitações ou as suas fraquezas. E esta é a arma que o diabo tem para usar contra nós, sabia? A melhor forma de um vício tomar conta de um viciado é quando ele não admite que é viciado. É quando ele não admite que ele está fraco. É quando ele não admite que tem problemas. É quando ele não admite que tem situações que precisam ser resolvidas. Você está entendendo? Ele tem a fraqueza, mas ele não admite a sua fraqueza. Irmãos, admitir fraqueza não é sinal de fracasso. Admitir fraqueza diante de Deus é sinal que Deus já está preparando um momento para te fortalecer. Quem está entendendo isso, aplauda e glorifica o nome dele. Entendo que quando admitimos
que temos falhas, Ele age na nossa sinceridade. Diga comigo, Deus ama sinceridade. No que é que nós estamos falhando? Aonde estamos falhando? Por que estamos falhando? O Senhor está dizendo, medite na minha palavra e eu te mostrarei. A palavra de Deus vai dizer se você ou aonde você está fraco. Porque quando você cometer um erro, se a palavra não te apoiar, diga comigo, se a palavra não me apoiar, isso é sinal que eu tenho fraqueza, que eu tenho problema. Você está entendendo? Você quer saber se a sua atitude está certa? Busca na palavra apoio. Pede a Deus discernimento na palavra, se o que você faz, o que você fez, ou o que você pretende fazer, a palavra te apoia. Não é usar versículo isolado, é usar o entendimento do contexto da palavra. Porque usar versículo isolado é fácil. Eu quero que você use o contexto. Se o contexto apoia, então Deus está te fortalecendo. Agora, se o contexto da palavra não te apoia, isso é sinal que você está precisando ser fortalecido pelo Senhor. Quem está entendendo isso? Irmãos, quantas e quantas vezes agimos no impulso, no nosso impulso, e queremos que a palavra nos justifique. Queremos que a palavra seja assinada e decrete a nossa vitória, porque nós nos achamos no direito. Nós só temos direito se a palavra estiver direito dentro de nós. Se a palavra ela estiver sendo meditada de dia e... Se a palavra não te apoia, você está fora do contexto. Será que a palavra vai apoiar situações que nós cometemos? Eu posso citar vários exemplos. A palavra apoia adultério? Não. A palavra apoia o roubo? Não. A palavra apoia pessoas que têm palavras torpes na boca? Não. Se a palavra não apoia, isso é sinal que você está precisando se apoiar na palavra, para que o seu mal seja curado por causa da palavra. Eu citei apenas alguns exemplos, só que o seu exemplo é particular. E quem sabe do seu problema é você. Quem sabe da sua limitação é você. E aí você tem que meditar, ou seja, você tem que se esforçar. Aí quem sabe você pensou, ou quem sabe os irmãos que estão me ouvindo através da internet, mas como que eu vou encontrar na palavra a resposta? Esse é o problema. Você tem preguiça. As pessoas têm preguiça, elas querem encontrar o troço pronto. Ela é incapaz de olhar para a sua fraqueza e sua fragilidade e buscar no Senhor a resposta e pedir a Deus a libertação daquilo na palavra. Ela é incapaz de fazer um estudo sobre si mesmo na palavra. É muito fácil a gente estudar, escute o que eu vou te dizer agora. É muito fácil nós fazermos a menção da vida de Daniel. É muito fácil nós pegarmos, que não é nem fácil, mas é muito fácil pegarmos o livro de Daniel e fazermos um estudo sobre Daniel. Pegar o que Daniel foi, o que ele falou, o que ele disse, o que representava, o que deixava de representar, porque ele foi parar na cova dos leões, como Deus tirou ele da cova dos leões. Lindo, sensacional. É muito fácil fazer, quem sabe, um pensamento, uma menção de Ananias, Azarias e Misael, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem eram eles, como eles, de quem eles eram filhos, como eles foram parar na fornalha ardente, e o quarto homem da fornalha estava com eles ali, então Deus os livrou. É muito fácil nós fazermos uma análise, quem sabe, de Davi, saber que Davi era um pastor de ovelha, um menino frágil, pequenino, aonde ninguém dava nada por ele, e então pegarmos um papel e uma caneta e começarmos a ler a palavra e buscar na palavra
a história de Davi. E aí vamos ver que Davi foi rejeitado pelos seus irmãos, porém o profeta Samuel, ele chega na casa do seu pai Jessé, então ele vai ungir o próximo rei de Israel. Olha que lindo, vamos falar da história de Davi. Davi então, ele é ungido a rei, e depois de muitos anos é que ele vai sentar na cadeira, mas não foi fácil sentar na cadeira. Imagina que estudo maravilhoso você fazer da vida de Davi, não é verdade? E você vai começar a ver uma história linda, uma história bonita, mas também vai perceber que o mesmo Davi, que foi guerreiro, que desafiou Golias, derrubou Golias, foi o mesmo Davi que por causa de uma janela aberta, no dia errado, na hora errada, caiu em pecado com Batseba. Meu Deus, que tristeza. Vamos falar da vida de Davi, vamos falar da história de Davi. Que lindo falar de Davi e poder dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas que também pecou, que também errou, vacilou, matou, cometeu assassinato. Como é interessante falar da história de Davi, como é interessante falar da história de Jonas, um homem que recebe uma palavra profética de Deus, e ele, o próprio Deus diz: Jonas, você vai evangelizar Nínive. Então Jonas desobedece, e nós, sem medo de errar, nós fazemos o nosso esboço para pregar no culto de domingo, para pregar na consagração, e aí fazemos o esboço de Jonas, e dizemos: Jonas foi rebelde, Jonas não quis ir, mas Deus foi lá e colocou ele no grande ventre de um peixe, então lançou ele para que ele pudesse ir ao lugar que Deus designou para que ele fosse. Que legal é poder falar desses personagens, poder traçar a história desses personagens, é olhar para a história do apóstolo Paulo e dizer: que homem formidável, o homem que matava cristão, mas quando o próprio Deus se apresentou para ele no caminho de Damasco, ali a vida dele mudou. Então ele viu e se converteu e percebeu que ele matou o inocente, e Estevão era um deles. Que maravilha, você acaba de se tornar um teólogo da palavra, você acaba de se tornar alguém cheio das experiências, alguém que sabe falar de Davi como ninguém, alguém que sabe falar de Jonas como ninguém, alguém que sabe falar de Daniel como ninguém, alguém que estuda o Apocalipse desde o seu primeiro capítulo até o último, e você sabe todas aquelas parábolas, a simbologia, tem toda uma liberdade para falar. É muito fácil, mesmo que seja difícil, mas você se aprimorou no estudo da palavra. Que lindo, que maravilha. É muito fácil nós falarmos, quem sabe, de alguns personagens que andaram com Jesus, não é? Quando nós falamos dos 12 apóstolos, alguns dos apóstolos foram realmente muito amados por Jesus. Vamos falar de Pedro, vamos falar de Tiago, vamos falar de João, homens pescadores, homens que Jesus tinha uma intimidade linda. Vamos falar da história de Jesus, vamos dizer aonde Jesus andou, o que Jesus fez. Que maravilha. Só que agora eu começo a chamar você para a responsabilidade. Do que adianta eu conhecer Davi e não me conhecer? Do que adianta conhecer Jonas e não me conhecer? Do que adianta eu conhecer Daniel e não me conhecer? Adianta eu conhecer o que aconteceu em Nínive se eu não sei o que está acontecendo dentro da minha própria casa? Do que adianta eu conhecer a história de Davi e saber o pecado que ele cometeu, e eu sou incapaz de olhar para o alto e dizer: Senhor, pequei diante de ti, arrependo-me, como ele fez no Salmo 51. Tremendo, pai. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Parece que eu liguei a metralhadora aqui, não é? Não deu nem tempo de você pensar. É lindo a gente se tornar estudioso da palavra. Só que a palavra, ela não existe para você ser estudioso dela, porque antes de você estudar a palavra, o próprio Deus, o Senhor dos Senhores, o Jeová Jirê, o Jeová Rafá, o Elion, a raiz de Jessé, a rosa de Saron, ele, muito antes de você, ele já tinha estudado Davi, ele já tinha estudado Daniel, ele já tinha estudado Jacó, ele já tinha estudado Daniel, ele já tinha estudado todos os personagens, já tinha estudado Ana, ele já tinha estudado, quem mais? Paulo, ele já tinha estudado Pedro, ele já tinha estudado Mateus, ele já tinha estudado tantos outros personagens da palavra. Eu quero dizer que a palavra, ela não serve para você estudar os personagens que na palavra existem. Aqueles personagens, na verdade, eles existem para que vocês olhem para eles, se espelhem neles e digam: o que ele cometeu, eu também cometi, e se ele acertou, eu também posso acertar. Então a palavra precisa servir para você, é para nós, é para mim, para você. Oh, aleluia! Mas a gente não quer meditar de dia e de noite. A gente quer fazer esboço para pregar. A gente quer fazer esboço
Para quem sabe pegar um irmão desprevenido na rua que precisa ser evangelizado, e você leu o Salmo 91, gravou ele na cabeça. Irmão, sabe o que diz o Salmo 91? E o que adiantou? Não adianta. Por algum momento baixou aqueles pregadores pentecostal, né? Que não para, né? Para entender tem que estar ligado. Quem entendeu aí? Então você está ligado. A gente está precisando meditar na palavra. E para meditar não é para aprender a vida de Paulo, é para aprender a sua vida, a nossa vida. O Salmo 1 é lindo, o Salmo 1 é tremendo, o Salmo 1 é glorioso. O Salmo 1 me mostra aquilo que eu preciso fazer para eu ter prazer na lei do Senhor. E para eu ter esse prazer na lei do Senhor, para mim ter prazer na lei do Senhor, isso significa que eu estou certo com Deus ou errado? Vou perguntar de novo. Para mim ter prazer na lei do Senhor, isso significa que eu estou certo ou estou errado? Tá certo, irmão, ué? Você só vai conseguir ter prazer na lei do Senhor se você estiver certo. Quem estiver errado não vai ter prazer, vai ficar atribulado. O que vai acontecer no percurso é que você vai sentir que a lei do Senhor tem que ser aplicada sobre o seu problema. Mas quando ela começar a ser aplicada, aí sim você passará a ter prazer na lei do Senhor. Mas quando eu tenho prazer, isso é sinal que eu entrei no prumo. Isso é sinal que eu entrei na visão. É por isso que as pessoas erram, pecam. É porque olham apenas o culto, ouvem apenas algumas palavras e acham que elas são suficientes. Eu quero dizer para todos nós, se a gente não meditar na palavra em nosso favor, para a nossa história, nós não vamos ter soluções. Nós não vamos ter conquistas. Porque a nossa maior conquista é quando eu estou alegre no Senhor. A tristeza vem. Diga comigo, a tristeza vem. Mas ela vai. E por que ela vai? Porque a palavra entrou. A tristeza vem, mas quando a palavra entra, a tristeza... E a tristeza é sinônimo daquilo que você está vivendo por não encontrar solução. Só que quando entra a palavra te dá a solução. Nem que a solução seja consertar você, é a solução. Seja botar você no prumo. É ou não é solução? É solução. E aí você passa a ter prazer e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me corrigindo. Aí você vai ter prazer. Olha como a palavra é perfeita, é linda, é maravilhosa. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou acostumado a ver pessoas que estão vivendo até mesmo crises espirituais. Cometeram pecados, erraram, vacilaram, mas ele está meditando no Senhor, está deixando a palavra trabalhar dentro dele ou trabalhar dentro dela. E ela está toda errada, ele está todo errado. Mas você olha para ele, engraçado, nem parece que ele está tão cheio de pecado, porque ele está alegre, ele está tentando a cada dia sair daquela situação. Sabe por quê? Porque a palavra está trabalhando dentro. Agora a tribulação é o cabra, está pecando, está errando, está vacilando, e o cabra é incapaz de deixar a palavra entrar dentro dele para meditar. E aí o seu pecado só vai aumentar, as crises só vão aumentar, porque Deus, Ele perdoa pecado e pega os pecados e lança no mar do esquecimento, mas só dá para fazer isso se a palavra entrar. Quando a palavra entra, a força do pecado sai e passa a agir a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Você vai ver pessoas que não tomam ceia porque estão em pecado, não comungam da ceia porque vacilaram, mas essas mesmas pessoas, vão existir dois tipos de pessoas que não podem, quem sabe, estou falando da ceia porque é algo que é notório, mas existem dois tipos de pessoas: aquela que não toma ceia porque está pecado, mas não está nem aí, e aquela que não toma ceia, mas quando vem o culto de ceia, ele está lá: Senhor, eu sei que eu vou sair disso,
Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar uma saída. Senhor, eu sei que hoje eu estou tomando água, hoje eu estou comendo uva, mas em breve, Senhor, porque eu estou usando da sua palavra. Eu sei que eu vacilei, eu sei que eu errei, eu sei que eu não devia ter feito isso ou aquilo, mas Senhor, eu creio que o meu dia está chegando, eu vou voltar à comunhão. É diferente. Aí o seu coração não fica angustiado porque você não está tomando ceia. Ao contrário, o seu coração começa a ser alimentado pela esperança de um dia voltar a tomar ceia novamente. Glória a Deus. É diferente. Agora quem não está nem aí, está nem aí. Faz nem diferença para ele. Ele até diz, não vou nem no culto de ceia na minha igreja. Por quê? Porque ele não quer passar vergonha. Ó, tá assim de pessoas que pensam assim. Triste é aquele que não quer se humilhar diante do Senhor. É melhor você se humilhar cheio de pecado diante do Senhor do que querer mostrar uma coisa que nós não somos. Porque o Senhor abate o soberbo e exalta os humilhados. Estou profetizando isso sobre a tua vida. Deus tem exaltação para os humildes na casa dele e na presença dele. Aleluia. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é o seu problema de amanhã? Qual é a sua angústia de amanhã? Porque você já tem, eu sei que você já tem. Você já tem, né? Deveria até não ter, mas já tem. Você já tem já aquela caixinha, a caixinha do dia seguinte. Eu tô rindo porque é engraçado, irmão. Não sei se eu choro ou se eu rio. Mas até a gente entender, nós somos tão precoces nas coisas erradas. A gente devia ser precoce em tentar aprender a palavra. Não, a gente é precoce em viver o problema antes da hora. Isso a gente é precoce demais. Meu Deus. Você já tem a caixinha do problema. Ó, essa daqui é do meu problema de amanhã. Essa daqui já é do problema da quarta. E vai da segunda, da terça, da quarta, e vai. Cada dia, você, não é o diabo não, é você mesmo. Porque a Bíblia já diz que todo dia tem um mal. Mas você também ajuda, né? Você já tem aquele que você já está pensando nele. Bom, amanhã, Deus não precisa nem falar, você já está dizendo no lugar dele. Somos nós. Somos nós. Seria muito bom se a gente aprendesse o que a palavra diz. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Vinde a mim agora. Esquece amanhã. Amanhã eu proverei. Amém? Amém. Não estou mandando você ser omisso com a sua vida particular. Eu estou dizendo para que você entenda que o amanhã pertence a Deus. E o seu problema de amanhã não é seu. O seu problema de amanhã não é seu. Ué, como é que não é? Não é, irmão. Você por acaso já está amanhã já? Você já sabe que você vai estar amanhã? Tem alguém aqui que tem essa certeza? Por favor, me ajude que eu quero descobrir essa receita. Porque nenhum dos senhores tem a certeza de amanhã. O amanhã não pertence a você. Então o seu problema de amanhã não é nem seu. E sabe o que você faz? Você pega o problema de amanhã e traz ele para hoje. Você é o homem do futuro. A mulher do futuro. Meu Deus. Você tem um teletransporte dos problemas. Você pega o problema de amanhã e traz para hoje. Se você conseguisse resolver ele hoje, para amanhã ficar tranquilo, o problema é que você só traz. Resolver que é bom nada. Amém? E sabe por que você não resolve? Porque ele não é de hoje, ele é para amanhã. Amém? Amém? Quem entendeu o recado de Deus aí? Amém. Medita de dia e de noite. Amanhã é dia de meditar. Se você chegar amanhã, medita. Medita no problema que você tem. A minha esposa sempre diz isso. Você tem que meditar, né? Olha isso aqui. Qual é a conclusão que você tirou? Ela está sempre puxando esse lado meu. Ela está sempre me dando aquelas catucadas. O que você aprendeu? O que você meditou? Qual a conclusão que você tirou? Parece até aquela mais chata, todo dia. Mas é a chata que eu gosto. Porque é por causa dela que eu não me distraio. É por causa dela
que eu sou obrigado a pensar todos os dias. Porque o dia que eu me esquecer, ela me lembra. Ei, irmão, arruma um desse para a tua vida, amém? Arruma um desse. O dia que você esquecer, alguém vai te lembrar. O que você meditou hoje? O que você aprendeu hoje? Qual é a lição que você tirou do seu dia de hoje? Não sei. Vai continuar não sabendo. Amém? Profetizo sobre a tua vida que a sua meditação vai atrair a glória de Deus sobre você. E se você crê nisso, aplauda e glorifique o nome do Senhor.